Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério, profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O contexto geral das Escrituras nos revela que é impossível o homem fazer o bem estando acostumado a fazer o mal. O próprio Paulo, em Romanos 7:18, ele diz o seguinte: enquanto eu estiver em mim, isto é, na minha carne, não consigo fazer o bem. O desejo está em mim, porém não realizá-lo. Jesus, em João 15, versículo 5, na parte B, ele diz: sem mim nada podeis fazer. O contexto ali, através de uma figura de linguagem, ele se identifica como sendo a videira verdadeira e diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, os ramos. Aquele que está desassociado de mim, desligado de mim, vai se secar e por fim será queimado. Ao contrário daquele que está unido a mim, disse Jesus, vai produzir muito fruto. E o fruto está no singular, pressupondo que trata-se do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a seguir. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, temos que ser de Cristo. Temos que estar unidos a Cristo para praticarmos o fruto, para praticarmos o bem. Caso contrário, a exemplo daquilo que o Jeremias já entendia, pela revelação do Espírito, seria impossível. E ele usa então uma figura de linguagem dizendo: o etíope, quer dizer, o morador da Etiópia, o afrodescendente, ele não pode se livrar da cor daquela pele, optando por uma pele, quem sabe, branca ou amarela, e nem tampouco o leopardo se livrar daquelas pintas, daquelas manchas no processo natural. Se isso fosse possível, o homem que está sendo ensinado a praticar o mal passaria a praticar o bem. Não tem como praticar o bem estando praticando o mal, sendo ensinado a praticar o mal. Não tem como praticar o bem. Daí a necessidade de voltarmos para Cristo. Ele diz: aprendei de mim. Jesus, sim, ele, através do seu sacrifício, ele nos possibilita praticar o bem, porque ele agora coloca o seu Espírito dentro de cada um de nós. Quando o Adão pecou e a Eva, ali eles se afastaram de Deus, dando ouvido à voz da serpente. Ele e ela estavam agora afastados de Deus e impossibilitados de praticar o bem. Mas Deus, na sua misericórdia, providencia peles de um animal que representava o próprio Cristo, era uma figura do Cristo que viria no futuro. E o homem, então, ele restabelecia a sua aliança ali, o seu relacionamento com Deus. Agora sim, é possível praticar o bem. O Caim, por exemplo, ele, no seu sacrifício, ele não conseguiu agradar a Deus. O próprio Deus disse: se ele tivesse vindo praticando o bem, ele seria aceito. O Abel foi aceito. Por quê? Porque o Abel se utilizou de um elemento estabelecido por Deus como um meio de praticarmos o bem, que foi a fé. Por isso está escrito: pela fé, o Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus. Provérbio 15, versículo de número 8, é dito que o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor. Portanto, temos que nos voltar para Deus, buscar em Deus condições de fazermos o bem. E isso é possível tão somente através de Cristo. Por isso que lá em Filipenses, para concluir, capítulo 2, versículo 12 e 13, lá é dito: no 12, desenvolvei a vossa salvação. Como é que nós vamos desenvolver? Porque nós temos o Salvador. Com temor e tremor. No 13 é dito: é Ele que opera em nós tanto querer como realizar. É Cristo que coloca o desejo nos nossos corações e a capacidade de realizarmos o bem. Só através de Cristo. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e sem Ele, nada do que existe existiria, nem mesmo você e eu na prática do bem. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.